boa tarde. Estamos hoje aqui com mais um depoimento ligado às atividades comemorativas dos 50 anos de reconhecimento do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP pela CAPES. E nosso entrevistado aqui hoje é o professor livre-docente Marcos Bernardino de Carvalho. O professor Marcos completa 8 anos de credenciamento já no PPGH. O programa no qual, além de ministrar disciplinas ligadas à história do pensamento geográfico e ao ensino da geografia com abordagens integradas socioambientais, com ênfase na disciplina Filosofia da Ciência, ou Geografia e Filosofia, tem orientado pesquisas também de mestrado e doutorado, principalmente nas linhas Teoria e Método em Geografia, Geografia Política, Planejamento e Recursos Naturais e Geografia, Educação e Ensino. Então, em esse consenso, nós vamos passar a palavra à estudante Guinette Pulido Gomes, que ela vai fazer a entrevista, ou seja, a tomar o depoimento do professor Marcos Bernardino. Obrigado, e a palavra está consigo, Guinette. Obrigada, professor Reinaldo. Obrigada, professor Marcos, por aceitar o nosso convite, né, guardar esses depoimentos importantes para o nosso programa. Então, a gente gostaria de que você falasse um pouco sobre a sua experiência como pesquisador, como professor e como orientador no PPGH. Como foi a sua entrada no programa, como tem sido esses anos que você tem passado aqui conosco. Então, a palavra está com você e, novamente, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Estamos à tarde, né, gente? Obrigado, Ginê, obrigado, Reinaldo. É um prazer participar dessa celebração aqui dos 50 anos do PPGH, né? Não é fácil, né? Meio século, é disso que se trata, não é? Eu queria começar falando o seguinte, quer dizer, da minha experiência como professor, como orientador, mas eu tenho uma experiência bastante anterior com o PPGH, assim, minha experiência como professor credenciado no programa, como o Reinaldo na introdução falou, ela data de aproximadamente 8 anos, talvez eu vá completar 8 anos, não sei exatamente isso, já tive os credenciamentos duram 5 anos, não é isso? Meu primeiro credenciamento já tinha expirado, acho que um pouco antes do início da pandemia. Importante registrar isso, né? Isso vai ficar para o futuro, para a história. Estamos em plena pandemia, no ano de 2021, no segundo ano da pandemia, né? Coisa surpreendente e inusitada, né? Então, um pouco antes de iniciar esse período difícil que a gente está passando, o meu primeiro credenciamento tinha expirado, né? E, portanto, acho que já se passaram 2 anos ou 2 anos, então deve estar no 7º ano e meio, alguma coisa assim, de credenciado, né? Então, uma experiência, digamos assim, comparativamente com outros e outras colegas, é mais ou menos recente, né? Embora já estou próximo de completar a primeira década, né? Mas eu queria dizer o seguinte, eu tenho a minha pretensão, vou chamar assim, né, de me vincular ao programa de geografia, de ter algum vínculo com a geografia, com o programa especificamente, com o próprio departamento de geografia, ou programa de geografia da Universidade de São Paulo, vem desde a época que eu fui estudante aqui, né? Eu falo aqui como se a gente estivesse aqui, né? Estamos numa plataforma, mas é onde estamos, né? Esse é o espaço da nossa conversa sobre geografia, né? E caramba, eu estudei no início dos anos 80, eu fui estudante do curso de Geografia da própria USP, e desde o princípio, desde antes até do curso, vou deixar bem claro isso, desde antes do curso de Geografia, quando eu era ainda estudante de Geologia, nessa mesma Universidade de São Paulo, curso que eu fiz entre os anos de 75 a 79, se não me engano,
Se estamos celebrando os 50 anos, então estamos falando de um programa que foi reconhecido oficialmente no início dos anos 70, não é isso? Então, meu percurso na universidade, quase que ele tem também, considerando estudante, pós-graduando, depois professor e credenciado no programa, ele tem quase a idade desse programa. Eu queria começar por aí, porque eu quero deixar claro o seguinte, que as minhas intenções de trabalhar como professor de geografia, elas vêm até antes do próprio curso da graduação de geografia, quando eu era estudante de geologia. Na época, quando a gente era estudante de geologia, a gente tinha a possibilidade de fazer, além do bacharelado em geologia, como a gente pode fazer o bacharelado em geografia, e também a licenciatura em geografia, a gente fazia o bacharelado em geologia, que é um curso apenas de bacharelado, é um curso mais técnico, etc., como todo mundo sabe, mas podia fazer a licenciatura em geografia, nas mesmas disciplinas da geografia. Aliás, tínhamos muitas disciplinas comuns, né? Sobretudo, sei lá, paleontologia, geomorfologia, cartografia, enquanto estudante de geologia. Eu comecei a me fascinar muito pela geografia, foi a partir desse meu início de trajetória como estudante de geologia. Curso que eu fiquei quase até o final, não concluí, caí fora desse curso exatamente para vir me dedicar à geografia. Eu saí de lá em 79, em 81, acho que por volta disso, início dos anos 80, eu vim para a graduação em geografia e já era professor de geografia, isso era possível naquela época, nós éramos ainda nem ou estudando geologia ou recém entrados aí no curso de geografia, já começávamos a dar aula para o ensino, para o que hoje a gente chama de ensino básico, né? Seja nos níveis fundamental ou no médio. Eu tinha muita intenção de me dedicar a esse tipo de profissão. Eu queria me profissionalizar como professor e professor de geografia. Se for o caso, depois a gente pode até detalhar um pouco mais, na hora que eu vou falar do meu vínculo com a pós-graduação especificamente, né? Mas eu queria começar por aí, porque considerando essa intencionalidade, à medida que eu fui me graduando como geógrafo e me especializando, digamos assim, né, entre aspas, como professor de geografia, eu tinha intenção de me aprimorar nesse campo. Então, e quem sabe, talvez até poder chegar à universidade, né? Como professor, me vincular como professor universitário, como estou hoje, tá certo? Então, terminei o curso de geografia, terminei o bacharelado, terminei a licenciatura, e imediatamente, assim que terminei o curso de geografia, me vinculei ao programa de pós em geografia humana. Eu acho que terminei o curso em meados dos anos 80, 85 por aí, e vim. E aí começa a minha relação, de fato, né, com o PPGH, né? No início era uma relação assim de admiração, quero fazer parte desse grupo, quero estar dentro dessa possibilidade de formação, de aprimoramento, de especialização, enfim. E houve um momento que eu ingressei como estudante, fazendo mestrado, me mestrei, sou um mestre pelo programa de Geografia Humana, ao qual eu estou vinculado, né? Então, quer dizer, considerando essa, aí, de 86 para frente, a gente já está falando, quer dizer, enfim, minha história com o programa, na verdade, considerando meu período de estudante, né, e depois como professor e tudo mais, ela é uma história que também reúne algumas décadas, né, sei lá, 35 anos, 40 anos de relação, né. Quando eu me mestrei, eu terminei o mestrado, e aqui rendo uma homenagem ao meu orientador, que foi o José William Vicentini, que hoje é um professor aposentado, não é? Da universidade. Talvez eu tenha sido um dos primeiros mestrandos dele. Eu acho que vários dos nossos colegas hoje, né, que atravessaram toda essa trajetória, né, que tem toda essa trajetória de vínculos com o programa, vários deles eram jovens professores que me deram aulas, né? Depois até vou contar um pouco quem são essas pessoas, né? E de vários deles eu nutria uma admiração desde o princípio, né?
Bom, quando eu me mestrei, eu concluí o mestrado em Geografia, depois imediatamente ingressei já, digamos, na carreira acadêmica como professor, não como professor da USP, surgiu uma oportunidade de ser professor da PUC, na PUC São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica, que todo mundo conhece, que talvez dentro no universo das universidades privadas seja uma universidade confessional, né, assim que ela é classificada, né, tem uma estrutura das mais parecidas com aquilo que a gente concebe como uma universidade estrito sensu, não é? Fui imediatamente para lá, tínhamos um departamento interessante, aguerrido, e passei bastante tempo vinculado à PUC, né? Vai ser primeirando na USP, né? Eu não sei quem quem tem o tipo de intencionalidade de formação que eu tinha, quem tem o tipo de intenção de desenvolver carreira acadêmica em universidade, é claro que fica sempre mirando na Universidade de São Paulo, né? E especificamente na geografia, no departamento de geografia, ou na pós-graduação em geografia. Nesse meio do caminho, enquanto eu estava na PUC, eu não vou me lembrar a data, evidentemente, eu até participei de algum concurso abriu algum concurso para uma possibilidade de entrar na USP. Eu não fui feliz na realização desse concurso e continuei minha carreira na PUC. E na própria PUC acabei me doutorando, né? Não fiz o doutorado na USP, fiz apenas o mestrado, me doutorei na própria PUC, na área de ciências sociais, porque lá não existia doutorado em geografia, mas desenvolvi um tema de tese muito relacionado com a geografia. Meu objeto de pesquisa central era a história, de alguma maneira, epistemologia e história da geografia, particularmente o período relacionado ao final do século XIX, começo do século XX. Pesquisei aprofundadamente um daqueles que é considerado um dos nossos pais, né, no âmbito da nossa área de conhecimento, que é o alemão Friedrich Ratzel. E tive a oportunidade, mesmo fazendo um doutorado em ciências sociais, de desenvolver este tema para concluir para realizar a minha tese. E como forma de estreitar um vínculo com o campo de conhecimento geográfico, fui em 2 períodos, desenvolver parte dessa tese vou chamar assim, uma coorientação do Horácio Capel, lá do Departamento de Geografia Geografia Humana da Universidade de Barcelona, né? De verdade, ele foi uma das figuras que, junto com a minha orientadora oficial, Helena Sobral, ex-diretora da Faculdade de Saúde Pública da USP, e também colega de departamento de pós-graduação lá nas Ciências Sociais da PUC, ela como orientadora, digamos, oficial e colaborando bastante com o meu trabalho, mas, sem dúvida, eu tenho que render todas as minhas homenagens e lembranças ao Horácio Capel, que me ajudou muito na realização e no desenvolvimento dessa tese de doutorado, né? Que tinha um nome pomposo, mas eu acho que retratava um pouco o que eu estava pretendendo desenvolver. Chamava-se assim, da antropogeografia do final do século XIX aos desafios transdisciplinares do final do século XX. O debate sobre as abordagens integradas da natureza e da cultura nas ciências sociais. Esse foi o título da tese de doutorado, que tratava disso que o título retrata, de uma certa maneira, mas sobretudo, foi um mergulho profundo nas obras do Ratzel, nos debates havidos entre as obras do Ratzel, nas 2 últimas décadas do século XIX, começo do século XX, e os historiadores, os antropólogos, os sociólogos, né, que estavam todos conjuntamente, de certa maneira, contribuindo para institucionalizar as disciplinas que hoje a gente considera que configuram
as ciências sociais de uma maneira geral, né? Antropologia, historiografia, geografia, sociologia, etc. Esse debate foi muito rico, é desse debate que eu me aproximei e é isso que eu desenvolvi. Estou me detendo um pouco nisso porque, depois desse período de doutorado, eu continuei investindo muito na temática da qual eu me aproximei para o desenvolvimento da tese, né? Acabou sendo o meu, digamos, objeto central de pesquisa, né? E de produção de artigos, de palestras, de cursos e de tudo mais que eu acabei desenvolvendo daí para frente. Há outros campos de interesse, que depois também vou tocar um pouco, se a gente se lembrar disso, né? Que o Reinaldo já adiantou, que também para mim sempre foram bastante importantes, né? Mas o que eu estava dizendo é que eu estou me detendo um pouco nisso, porque talvez essa vai ser a chave do meu vínculo depois posterior com o programa aí na situação de professor, coisa que eu passei a fazer de 8 anos para cá. Por que isso? Porque depois, enquanto eu estava sei lá, 2 décadas de vínculo como professor no departamento de geografia da PUC, né? Nós até montamos um programa de geografia lá, um programa de pós-geografia, que foi até o mestrado apenas, enquanto eu estava lá, os programas começam por aí, não é? E aí, em 2009, surgiu, acho que foi 2009, exatamente, né? Surgiu a oportunidade de um novo concurso na Universidade de São Paulo. E dessa vez, no recém-inaugurado campus leste, né? Universidade de São USP Leste, com seus 10 cursos na época novos, hoje já são 11, nenhum curso de pós-graduação, uma proposta que para mim era muito, eu reputava como muito interessante. Me engajei nessa proposta, participei do concurso, assim, um pouco despretensiosamente, digamos assim, porque é uma mudança de rumo, etc, etc. E, para minha surpresa, quer dizer, acabei passando nesse concurso, encarei o desafio e fui lá contribuir com a conformação desse novo campus. Não muito depois de ter entrado lá, eu e um bando de outras pessoas, alguns companheiros e companheiras ali da IACH, né, assim que é a denominação, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, essa é a unidade da USP que funciona no campus leste, né, resolvemos montar um programa de pós-graduação. Vários geógrafos, inclusive, isso que é bastante interessante, né? Dentre eles, eu, Diamantino Pereira, que é um geógrafo que todo mundo talvez conheça, ex-presidente da GB, também ex-estudante aí do curso de Geografia, ex-pós-graduando do programa de Geografia Humana também, Nelly Terry, né, que também estava lá na EASH, também saudosa Nelly, né, que nos deixou há pouco, infelizmente, né, e que estava lá já na IACH desde o princípiozinho da escola. Inclusive, ele foi diretora da IACH e também credenciada, colega nossa do programa de Geografia Humana e também lá do PROCAN. Também conhecida, vasta colaboração, vasta produção, todo mundo sabe. Enfim, Ana Fracalanza, que também é uma geógrafa física, né? Física, uma geógrafa vinculada à questão a questão às águas, né? A questão hídrica, né? E Sidney Raimundo, por exemplo, também que é um geógrafo também físico. Veja, juntamos um bando de geógrafos e também pessoas de outras áreas e montamos um programa de pós-graduação. E aí foi a partir daí que surgiu, logo um ano, 2 depois da gente começar a fazer esse tipo de coisa, surgiu a possibilidade de eu, estando na Universidade de São Paulo, eu pensei novamente, caramba, por que eu não me credencio no programa de Geografia Humana? E fico com... dá um pouco de trabalho, né? Você ter vínculo com 2 programas, mas eu gostaria muito de ter, e foi o que eu acabei fazendo, é assim que eu pensava na época, isso que eu estou tentando dizer, né? Que eu queria muito retornar o meu vínculo com a minha, digamos, a minha formação matriz, né, a geografia, estar vinculado ao programa, podendo desenvolver disciplinas, orientando trabalhos
especificamente dentro do campo da geografia, independentemente de estar também com o pé numa área mais, digamos, interdisciplinar, segundo a caracterização da CAPES e tal, que é esta área que é aquele programa DEASH, que chama-se Mudança Social e Participação Política, tem a sigla que a gente adotou de PROMUSP, Programa em Mudança Social e Participação Política. E aí, já vinculado àquele programa, eu pedi para me credenciar no programa de Geografia Humana, e fiquei muito feliz quando aceitaram o meu credenciamento, e desde então eu estou vinculado nesse programa, desenvolvendo aquilo que eu falei, acho que a minha maior contribuição talvez seja essa, né? Eu imediatamente, aquilo que eu estava falando relacionado à minha tese de doutorado, né? Eu fiz depois um pós-doutorado também que visou o estágio pós-doutoral, na verdade, né? Esse é o nome correto, talvez, né? E fiz na própria Universidade de Barcelona também, onde eu aprofundei alguns aspectos daquilo que eu tinha começado a iniciar e desenvolver no próprio doutorado, né? Ainda revisitando esse período, final do século XIX, começo do XX, mas aí pesquisando um pouco mais a relação entre as histórias das disciplinas sociologia, antropologia, historiografia e a geografia, né? Essa foi a pesquisa que eu desenvolvi no pós-doutorado. Então, desde o doutorado, pós-doutorado, a minha dedicação à história da geografia, à epistemologia, a relação da geografia com as outras disciplinas das ciências sociais tem sido a tônica básica, né? Tem sido o tema ao qual eu tenho me dedicado. E foi com esse espírito, com esse propósito, que eu vim e pedi o meu credenciamento no programa. Já de cara, credenciando uma disciplina que eu tenho oferecido regularmente, acabei de oferecê-la agora este semestre, recém terminamos, a coisa de 1, 2 semanas, no modo emergencial virtual, né, nessa plataforma aqui, e que é filosofia da ciência, mas particularmente tentando dar uma ênfase para a relação entre a filosofia da ciência, a história da ciência, das ciências sociais em particular, e a geografia. É isso que eu tenho feito tanto neste programa de Geografia Humana, como também desenvolvo uma disciplina relacionada com a filosofia da ciência no programa lá da IASH. Lá eu compartilho com uma outra colega a responsabilidade por essa disciplina, né? E a essa disciplina eu tenho me dedicado, sobretudo. Gosto muito do tema, porque ele permite o desenvolvimento da temática abrangida por essa disciplina, me permite desenvolver aquilo a que eu me dediquei, as pesquisas todas que eu tenho realizado desde o doutorado, como disse, depois no pós-doutorado, e também depois da realização da tese de livre docência, né? A tese de livre docência, por exemplo, eu defendi apenas no ano de 2019, quer dizer, já bem recentemente, né? Eu sou um livre docente apenas há 2 anos, portanto, né? As gerações mais novas, os recém-ingressos na universidade, talvez o Reinaldo concorde comigo, não sei se a gente também concorda com isso, esse pessoal se torna livre docente, esse pessoal se doutora antes dos 30, talvez 30 e poucos anos, já está todo mundo galgando degraus. Eu sou de uma geração talvez um pouco mais antiga, a gente vai mais lentamente, a gente demora mais para defender, demorava até era possível isso. Eu não acho que é só pressa das pessoas, também é uma imposição sei lá, dessa dimensão produtivista, né, que nos pressiona a todos, não é verdade? Mas a gente, na época que eu fiz o mestrado, a gente podia fazer um mestrado mais lentamente e acabava produzindo, acho que, dissertações de mestrado que talvez tivessem qualidades até suficientes para encarar uma tese de doutorado, enfim. E fazer nossas teses também mais lentamente, seja de doutorado, seja de livre docência, né? Eu, na tese de livre docência, acabei reunindo boa parte de toda essa produção a que eu estou fazendo referência e desenvolvendo um pouco mais, sobretudo aquilo que eu avancei depois do doutorado, né? Mas eu falo o título da tese, vocês vão ter noção de que a minha
a minha obsessão, digamos, investigativa, ela permaneceu. O título da livrodocência ficou assim: Matrizes disciplinares e identidades entre crises ambiental e do conhecimento. O diálogo entre histórias das artes, da geografia e das ciências sociais, né? Eu posso explicar um pouco melhor isso? Isso aprimora, de alguma maneira, né? Ou aprofunda. Aprimora é muito pretensioso, sei lá se aprimora. Eu, na verdade, aprofunda, né? Me proporciona um mergulho naquilo que eu tenho trabalhado desde sempre. E que junta, quer dizer, eu junto a minha tese de doutorado, o meu pós-doutorado, a minha tese recente de livre-docência, aquilo que eu realizo no curso de Filosofia da Ciência, particularmente Filosofia e Geografia, no âmbito do PPGH, como sendo todas faces e desenvolvimentos de uma mesma trajetória de interesses e de investigação, né? E nesse âmbito também é que eu me vinculo, veja, em 3 linhas de pesquisa no programa, como o Reinaldo destacou, né? A linha que tem muita relação com tudo que eu estou falando, que é a linha de história do pensamento geográfico, né? Eu não lembro os nomes das linhas especificamente. Só a linha Teoria e Método em Geografia, né? Essa é a linha que eu tenho, de alguma maneira, que qualquer pessoa, escutando o que eu estou falando, espero que não esteja muito confuso, né? Percebe o meu vínculo imediato com esta linha. Mas há outras 2 nas quais eu me vinculo, me dou o direito de vincular também por trajetórias, aquilo que eu disse anteriormente, que a gente agora pode tocar um pouco nisso, né? Por desenvolvimentos também, por publicações e por realizações que eu fiz nesse campo, que é a linha vinculada à educação, que no programa chama-se Geografia, Educação e Ensino, se não me engano, alguma coisa assim, não é isso? E a linha vinculada a questões, digamos, no âmbito da geografia humana, a questões ambientais, socioambientais, né? Geografia política, planejamento e recursos naturais, né? Desde sempre, quer dizer, enquanto eu estava desenvolvendo todas essas investigações traduzidas por esses 3 momentos a que eu fiz referência, doutorado, pós-doutorado, livre-docência, né? E a disciplina que eu ofereço no programa de Geografia Humana, a Filosofia da Ciência, desde sempre, enquanto eu estava desenvolvendo todos esses momentos, eu nunca deixei também de me vincular ou de produzir reflexões, e até publicações, e até livros também, no âmbito da questão do ensino de geografia, né? E tem uma produção didática, inclusive com alguma das pessoas que eu mencionei aqui, que é o Diamantino Pereira, né? Nós realizamos coleções de textos didáticos no início para o ensino médio, e depois fizemos também para o ensino fundamental, os antigos primeiro e segundo grau. Foi uma experiência bastante interessante para a gente, né? Nesse sentido. Não vou me aprofundar muito nisso, depois, se sobrar algum tempo, a gente quiser conversar um pouco sobre isso, pode ser interessante também, né? E também, além desse outro foco de pesquisas e de preocupações ligadas ao ensino de geografia, né? Eu também, desde sempre, eu acho que isso é uma característica de geógrafo, né? Estamos em geógrafos, todo mundo entende o que eu estou querendo dizer. A gente atira para tudo quanto é lado, e no melhor sentido que essa expressão possa ter, porque nossos interesses são os interesses de estabelecer vínculo, né? Entre todas as dimensões do físico natural e as dimensões, sei lá, do econômico social. É isso que traduz um pouco de quem acaba se aproximando da geografia. Então, eu mantive, além dos interesses também pela questão e da prática, do desenvolvimento de reflexões e publicações relacionadas ao ensino, à educação geográfica, né? E eu também nunca deixei de me preocupar, de desenvolver reflexões e textos e publicações, e também um pequeno livro do qual eu me orgulho muito, talvez, sabe aquela coisa do currículo Lattes? Se eu tivesse que botar uma estrelinha única em uma única publicação que eu fiz, eu teria dificuldade, porque a gente quer botar essa estrelinha, sei lá, na sua tese, naquele livro, naquele artigo que você fez,
mas um livrinho que eu publiquei pela coleção Primeiros Passos, é um livrinho modesto, né? Mas que deu bastante trabalho fazer, chamado O que é Natureza, que eu publiquei ainda na época que eu estava fazendo mestrado aqui no programa. É um texto do qual eu me orgulho bastante, e que já traduz um vínculo meu de preocupação com as questões ambientais, as ecológicas, a questão da ecopolítica, que desde sempre esteve permeando também o tipo de trabalho que eu desenvolvo. Eu acho que isso está presente, inclusive, dá para perceber, até nos títulos que eu acabei de mencionar, seja da tese de doutorado, da tese de livre-docência, ou, por exemplo, do título do mestrado, que eu vou ter que lembrar aqui, né? Uma geografia do discurso sobre a natureza. Esse foi o título da minha modesta dissertação de mestrado, feita sob orientação do Vicentino, né? E foi a partir dessa pesquisa do mestrado que eu também desenvolvi esse livrinho ao que eu fiz referência. Eu estou juntando esses três focos de interesse para dizer o seguinte: embora nitidamente, né, a disciplina que eu ofereço no programa, os desenvolvimentos de pesquisa que eu tenha feito mais recentemente, digamos, tem muita relação com esta linha teoria e método de geografia, eu não deixo de manter o meu interesse e algum nível de produção nas outras duas linhas de pesquisa que o programa também oferece, por isso que eu fiz questão de me colocar disponível, de ter vínculos com essas outras linhas também. Uma que possa abrigar pesquisas e trabalhos relacionados à questão socioambiental, e outra que possa abrigar pesquisas e trabalhos relacionados à educação. E isso tem me proporcionado, por exemplo, trabalhar junto com estudantes, com orientandos e orientandas, que desenvolvem pesquisas nesses três âmbitos, né? Eu tenho, desde que eu estou no programa, já concluí a orientação, e agora estou atualmente com cerca de, entre o ProMUSP e o PPGH, mas hoje acho que já tem uma maioria de orientandos da geografia. Eu estou com 10 orientandos atualmente, 6 eu acho que são da geografia, entre mestrados e doutorados, né? E se você olha para o perfil desses orientandos, dessas orientandas, há de tudo, né? Nesses três âmbitos de possibilidades. Então, eu já tenho orientado trabalhos que se relacionam com o ensino de geografia, eu tenho orientado trabalhos que se relacionam com a questão da história, da epistemologia, da teoria e método de geografia. Precisamente agora, estou tendo a rara e grata felicidade de poder estar compartilhando um trabalho que pretende retomar mais uma vez as obras do Friedrich Hatzel, né? É um recém-ingressante no nosso programa, e também tenho orientado trabalhos relacionados à questão socioambiental. E tive a oportunidade, só para lembrar, destacar, quer dizer, 2 desses trabalhos foram doutorados recentemente concluídos, e um deles, especificamente, me remeteu, inclusive, aos meus anos de geologia, já que a orientanda, a Tula, que é professora lá do Pará, que concluiu seu doutorado, acho que no ano passado, se não me engano, ela foi recuperar um trabalho sobre o antropoceno, mas, sobretudo, para mapear os tecnógenos presentes na Amazônia. O que requisitava dela? Ela é geóloga, ela é interessante. O que requisitava dela, talvez, alguém que pudesse dialogar com ela, sei lá, costurando um pouco dessas ideias que ainda permanecem, né, muito lá no pré-cambriano da minha memória, né, da minha formação de geólogo, mas juntando com a pretensão dela de desenvolver uma tese de doutorado em geografia humana, né? E ela realizou uma tese bastante interessante. Ela propôs critérios para identificação desses tecnógenos na região amazônica, né? Juntando um pouco da discussão de geologia, de questões socioambientais, com as influências, digamos, as intervenções antrópicas, né, sobre o meio ambiente,
E falando e tudo isso no contexto do desenvolvimento de uma tese tributária da ideia de fortalecer a denominação da era geológica nova, digamos, do antropoceno. Então, um pouco também de epistemologia, né? Não sei se epistemologia geográfica, ou de epistemologia geológica, algo assim, né? Foi bastante interessante essa experiência, só para citar alguns exemplos, né? A minha contribuição com o programa tem sido nesse sentido, né? De trazer esses aportes e de conviver com os colegas e com muitas pessoas com as quais eu aprendo bastante. Isso que eu quero deixar bem claro, né? Antes de mais nada, né? Eu não sei se eu mais contribuo com o programa ou o programa que acabou contribuindo comigo, né? No meu aprimoramento mais recente, no meu vínculo agora, esses últimos 10 anos, com a Universidade de São Paulo, né? Como professor, etc. Agradeço muito a presença do Marcos Bernardino de Carvalho, excelente depoimento, muito abrangente, que muito nos orgulha no programa de pós-graduação de Geografia Humana, que abrange período muito extenso, por isso a gente tem proclamado que é 50 anos e mais, porque a primeira tese já cumpriu mais de 75 anos, uma coisa assim, por volta de 70 anos, lá nos anos 40. Então, tudo isso é uma comemoração que a gente pretende estender por todo este ano, com muito júbilo e com muito orgulho para nosso programa. Então, agradeço muito a contribuição do professor Marcos Bernardino e a ajuda da Guinet Pulido Gomes, e com isso a gente encerra esse depoimento e boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Foi um prazer.